Olá, meus amados! Estamos aqui para mais uma aula, dando continuidade ao nosso conteúdo do segundo bimestre, ok? Hoje falando de indústria cultural e academias de ginástica. É um conteúdo super interessante, principalmente por se tratar em época de quarentena, né? Que a gente às vezes fica pensando assim, agora eu não posso fazer atividade física, não tem como eu ir para academia. A gente começa a perceber que não é só indo para academia que a gente consegue desenvolver hábitos saudáveis, praticar ginástica, né? E a gente começa a entender também um pouco o porquê dessa cultura, desse consumismo, né, de marcas ou de tal esporte ou de academia X ou Y. É muito interessante, tá bom? E embora seja somente essa parte teórica, mas tem aqui também dicas como que você pode estar fazendo para você ter direito, ter acesso a essas práticas alternativas de ginástica. Tudo bem? Vamos falar um pouco sobre história para contextualizar o nosso tema. Então, a gente vai dar uma falada em modo de produção capitalista, indústria cultural, globalização. Vamos falar também sobre os tipos de ginástica, ginásticas de academia e alternativas para ginástica, como eu falei para vocês, ok? Não fiquem somente com essa videoaula, porque aqui aborda parte do conteúdo, tá bom? Você precisa ler o texto que eu vou deixar para vocês lá no GPA, correto? Precisam também fazer todas as questões para não ficar dúvida, para não ser um conteúdo que tenha prejuízo de aprendizado nele, ok, meus amores? Então, bora para nossa aula. Bem, o modo de produção capitalista e a ginástica. De forma geral, é que a gente vai estar abordando esse modo de produção capitalista, que com certeza vocês já viram aí na vida pregressa de vocês, nas aulas de história, não é verdade? Só que agora a gente vai ver essa relação com a ginástica, ok? Depois a gente vai voltar isso para a ginástica de forma geral. E essa ginástica de academia, que na verdade é a estampa da ginástica que se conhece, ok? Então, o modo de produção é a maneira pela qual a sociedade vai produzir os seus bens, seu serviço, como ela vai utilizar, como vai distribuir e é formado pelas forças produtivas e as relações de produção existentes nessa sociedade, ok? O que que isso vai interferir na ginástica? Vamos ver. Aqui nós vamos ver o seguinte: o surgimento e o desenvolvimento dos meios de comunicação no século XX. Olha só, a marionete aí, nós não podemos ficar, né, refém dessa cultura de massa, como se fôssemos uma marionete na mão das grandes potências, né? Por isso que eu coloquei essa marionete aí. Lembrem sempre disso, ok? Então, com o capitalismo, ele consolidou-se a partir da Revolução Industrial, né? Tendo início na Inglaterra, expandiu pelo mundo todo, como vocês já sabem, a partir do século XIX, ok? O surgimento e o desenvolvimento dos meios de comunicação no século XX, especialmente a televisão, o computador e a internet, causaram grande impacto na formação da sociedade capitalista, com ampliação da velocidade e qualidade da produção em escala mundial. Aqui, gente, a gente ficou refém dessa globalização, que é essa imposição das grandes potências, monopolizam produtos e fazem que os países se tornem dependentes desses produtos, tornando essa cultura internacional popular e dentro de cada país promovendo o que a gente chama de cultura de massas, né? Aqui, monopólio da produção e condicionamento, consumo e comportamento das pessoas de diferentes países. É isso aqui, é uma cultura imposta, importada, mas que infelizmente condiciona a nossa maneira de nos relacionar
no mercado local. Só que vai acontecer, e vocês vão ver de forma mais completa no texto que eu estou deixando lá nas atividades de vocês, isso aqui vai causar o massacre da cultura local, porque as pessoas elas têm essa inversão. Tudo aquilo que é veiculado, aquilo que é estampado na mídia, aquilo que o artista usa, as pessoas tendem a pensar que aquilo é melhor, que tem que ser daquele jeito. Então traz esse massacre aí na cultura regional, correto? E também vai trazer uma insatisfação das pessoas por aquilo que é mais acessível, aquilo que é mais do cotidiano. Sempre vai querer coisas diferentes, coisas novas, né? E a educação física, ela também vai sofrer essa intervenção. Tudo na educação física, como em outras vertentes também da nossa sociedade, ela vai acompanhar essa imposição mercadológica, porque são relações de consumo, não é? E aí, a indústria cultural, ela vai divulgar a cada dia quais que serão os novos ídolos do esporte, as modalidades esportivas, as modalidades de ginástica. Vocês já viram aí, né? Cada hora o nome de uma determinada ginástica, ela está em voga. Às vezes é o CrossFit, outras vezes é outra modalidade. E isso tudo é essa interferência, esse mercado fitness que é de forma importada também, a gente vai sofrer com isso, não é? Bem, a educação física, ela vai passar por essa interferência, não somente a educação física, mas quantos outros problemas isso vai acontecer. O trabalhador que não tem o dinheiro para manter, para corresponder a esse consumismo, acaba ficando à margem da prática de atividade física e nesse momento já se esquece, já passa por cima da questão da saúde e vai mais pela outra questão que é estampada, né, que são corpos perfeitos, é o tênis X, o tênis Y ou a marca tal de roupa. Ou para fazer atividade física tem que ser com aquela determinada roupa, e se você não exibe aquele corpo e não pode usar aquela roupa, então você acaba não querendo fazer. Isso tudo vai ser essa interferência aqui da indústria cultural dentro da educação física escolar. Para isso, as empresas, por exemplo, elas vão estar fazendo algo para romper com essa grande questão. Pode colocar dentro das empresas, por exemplo, a ginástica laboral, que vai ser onde o trabalhador vai ter uma oportunidade de fazer a prática das suas atividades físicas sem essa interferência mercadológica, ok? Então, existem sim algumas correntes que vêm para combater isso, para favorecer a prática da atividade física de forma geral. Tá? Interessante que a gente entenda que esse tópico aqui não é voltado somente para ginástica dentro de academia. Essa ginástica de academia, ela tem essa roupagem também como títulos de ginástica ou títulos fitness, né, que vem interferir na prática da atividade física, ok? Olha só. No final dos anos 90, a Body System chega ao Brasil com suas aulas pré-coreografadas ou aulas prontas, provocando um impacto significativo no mercado. Gente, isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque quando a gente vê falando assim, na academia tal, tem uma aula de body jumping, por exemplo. Gente, as aulas de body jumping, você compra o pacote completo, você recebe na época que
começou eram os pacotes com fitas, depois com DVD. Hoje já tem outras mídias que favorecem esse pacote completo para aquela pessoa que vai estar adquirindo para administrar, para o dono da academia, né, por exemplo, ou profissional de educação física. Então, você tem aula passo a passo. O que acontece? Acontece que ela é padronizada. Daí, vai ter pessoas aqui que não têm o mesmo preparo físico que os outros, mas vão estar fazendo atividade física num ritmo só, de um mesmo jeito, não levando em conta as particularidades de cada um, entendeu? E isso não é interessante para o sistema cardiovascular, tem vários outros problemas que pode acarretar, além de todos esses da exclusão, do consumismo que eu já falei para vocês, ok? Então, hora ou outra, para se manter no mercado, mudam-se esses pacotes. Então, é a Body System que é responsável por isso tudo que a gente vê, essa grande novidade aí para se manter no mercado, tá bom? E é interessante saber disso, para que a gente possa ter essa consciência na escolha da nossa atividade física e muito mais ainda, para a gente não pensar que eu tenho que fazer essa determinada atividade aqui, essa aqui que perde caloria, não, essa daqui tem realmente você vai perder peso ou você vai tonificar, né? Então a gente tem que levar isso em consideração. É isso que eu disse. A gente precisa ficar esperto, porque essa questão do consumismo não pode interferir a nossa prática de atividade física. A gente tem que ter em primeiro lugar a nossa qualidade de vida, a manutenção da saúde para se praticar a atividade física, ok? Olha só, opções alternativas de ginástica para a aquisição ou a manutenção da condição física. Amadas, sabe o que eu penso quando eu vou abordar esse tema aqui? As aulas de educação física, nós, enquanto alunos, precisamos valorizar mais o tempo da educação física. Porque às vezes aquilo que você desperdiça dentro da educação física escolar é aquilo que você vai pagar para fazer numa academia, entendeu? Então aproveitar ao máximo o tempo da educação física, alongamentos bem feitos. Se está trabalhando com ginástica, fazer uma ginástica de forma mais concentrada. Entende? Percebe isso? Que às vezes a gente não valoriza e acaba perdendo aqueles benefícios por imaginar que aquele momento ali não vai ser um momento que eu vou conseguir aproveitar tanto aquilo que eu preciso estar aproveitando. Então, isso aqui entra também nessas questões das alternativas para a nossa ginástica, como aquisição e manutenção da nossa condição física. Outra coisa, aqueles momentos que você pode estar fazendo uma caminhada em casa, um alongamento. Agora, nesse momento de isolamento social, de repente no quintal da sua casa, você pode fazer essa caminhada. Ou está fazendo o seu alongamento no início do dia, no final do dia. Pode estar fazendo também uma sequência de abdominais. Quem tem esteira elétrica em casa, fazer a esteira, né? Então, nós precisamos nos exercitar, não pensar que existem padrões para que esse exercício ocorra. Ok? É isso aí. Agora, só praticar.